Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo de análise Spunter e análise de trading também para os jogos desse fim de semana, tá bom? Nesse vídeo aqui a gente vai trazer as análises dos jogos de sábado, dia 21, do domingo, dia 22 e de segunda-feira, dia 23, tá bom? Aqui eu trago alguns cenários para trade, alguns cenários para punta, algumas operações que eu já vejo valor pré-live, outras não, tá bom? Alguns comentários, algumas opiniões, tá ok? Para você tirar sua própria conclusão e fazer entradas baseadas em estatística, probabilidades, tudo a seu favor, fechou? Cara, para quem é novo, deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário, cara, que faz com que o YouTube entregue cada vez mais esse conteúdo para mais pessoas se prepararem a fazer as operações, não ao léu, não no achismo. Operações baseadas em probabilidades, operações baseadas em tendências, operações baseadas em estatísticas, enfim, tá bom? Vamos começar sem mais delongas, bora pra cima, deixa eu anotar esses trem aqui, cara, um minutinho só. Deixa eu anotar aqui os minutos para eu separar, porque não sei se vocês notaram. Os minutos eles ficam aqui embaixo, aqui separadinho. Introdução, jogos de sábado, jogos de domingo, jogos de segunda e o bilhete pronto no final do vídeo, beleza? O bilhete pronto no final do vídeo é um bilhete onde eu vejo jogos que tem grandes probabilidades de bater a operação, com estatísticas probabilidades ao nosso favor, e eu monto uma dupla, beleza? Eu e o Paulo. Fechou? Tamo junto, bora pra cima. Análise de jogo de sábado, cara. Nós temos Botafogo contra o Atlético Paranaense. Abrindo aqui de cara, vou começar com os jogos brasileiros, já que o jogo onde a maioria das pessoas também tem um conhecimento maior, mas são jogos mais difíceis de trabalhar, tá bom? Botafogo e Atlético Paranaense, cara, provável vitória do Botafogo. O mercado continua não acreditando no Botafogo, por mais que seja líder, por mais que tenha uma campanha. Olha só a campanha do Botafogo e o mercado me dá uma odd de 1,90. Vamos dar uma olhada aqui pra você. Ó. O Botafogo tem 27 jogos, ganhou 18. Ganhou 18, tá? Fez 44 gols, uma média de quase 2 gols por jogo. Tá? É difícil ter uma média de quase 2 gols por jogo no Campeonato Brasileiro, beleza? E tomou 17 gols. 17 gols em 27 jogos, ele tomou 17 gols, cara. Tem a melhor defesa do campeonato e um dos melhores ataques. Jogando em casa, tem a melhor campanha em casa. 13 jogos ele ganhou 11, empatou 1 e perdeu 1, que era o clássico. Então dá para aceitar essa derrota do Botafogo no clássico, beleza? E o empate foi o último jogo contra o Goiás. Mesmo assim, o mercado me dá uma odd de quase 2 pro Botafogo. Por quê? Porque o elenco do Botafogo não é um elenco expressivo, porque o estilo de jogo do Botafogo não é o estilo de jogo que te dá uma confiança de pegar um back favorito do Botafogo. Pegar a vitória do Botafogo, tá? Mas, por mais que eu te fale isso, eu acho que o empate anula do Botafogo tem o seu valor, tá bom? O Atlético Paranaense tem uma necessidade de vitória, porque a gente for parar para analisar aqui, cara, vocês estão enxergando direitinho? Dá para enxergar direitinho, né? Cara, até o Fluminense aqui, cara, a disputa tá em aberto, cara, para quem vai para pré-Libertadores, quem vai para Libertadores e quem vai ficar na Sul-Americana, tá? Até o Fluminense. Só que o Fluminense e o Fortaleza são dois times que disputam a Libertadores e a Sul-Americana. Então, cara, os dois ganhando, que provavelmente vai acontecer, eu torço para isso pelo futebol brasileiro, cara, sem clubismo. É, G6, né, para classificação da Libertadores vai continuar sendo G6, porque os dois times que têm os títulos vão ficar lá embaixo, né? O Fortaleza, o Fluminense e o São Paulo, que ganhou a Copa do Brasil, já tá lá embaixo. Então vai ficar aqui a disputa entre Atlético Mineiro para cima, beleza? Até o Bragantino. Quem vai para Libertadores e quem? O único que eu acho que já tá garantindo a Libertadores é o Botafogo, tá? Campeão a gente vai ver aí nas próximas rodadas, tá? Mas garantido a Libertadores já acredito que já esteja. Muito difícil o Botafogo perder todos os jogos aqui para frente e ficar em sétimo colocado do Campeonato Brasileiro. Muito difícil. Improvável. Mas, né, futebol. Baseado nisso, cara, o Atlético Paranaense tem a necessidade de vitória para continuar nesse G6, porque tá tudo muito bolado. Para você ter uma ideia, se o Atlético Paranaense ganhar, Flamengo perder, Grêmio perder, Palmeiras perder, cara, que é uma coisa que pode acontecer, o Atlético Paranaense vai para terceiro colocado. De sexto, ele pula para terceiro. Olha que loucura. Então, necessidade de vitória do Atlético Paranaense também, tá? Mas o empate não é um ruim negócio por conta dessas estatísticas do Botafogo jogando em casa. Então, o empate para o Atlético Paranaense não é um ruim negócio. Beleza? Então, por isso que eu acho que é uma boa proteção a gente trabalhar com o empate anula a favor do Botafogo. Beleza? Segundo jogo que nós vamos analisar aqui é o São Paulo e Grêmio. Cara, o São Paulo me dá uma odd de 1,87. Cara, o São Paulo tem a terceira melhor campanha em casa. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Terceira melhor campanha.
Quarta melhor campanha, desculpa, dentro de casa, beleza? Fez 14 jogos, ganhou 9, fez 23 gols e tomou 13. Então tem uma defesa assim sólida e um ataque que é eficaz, tá? Jogando dentro de casa. Numa odd 1,90, dá para trabalhar a vitória de São Paulo, quarta melhor campanha, joga muito bem. O Grêmio fora de casa tem a nona pior campanha, vamos dizer assim, tá? De 13 jogos, perdeu 7, cara. Perdeu 7, mais que a metade dos jogos jogando fora de casa. Vem de 5 jogos sem vencer. Então a gente pode trabalhar a vitória de São Paulo? Pode. Mas por que eu tô falando nessa entonação? Porque, cara, São Paulo não tem nada a ganhar, não tem nada a perder, não tem nada. Ele tá ali cumprindo tabela, entendeu? Ele não vai lá disputar aqui, ainda não vai forçar a entrada. Então vai testar elenco, testar a modificação de escalação, vai ter, o Dorival vai fazer aquele conglomerado ali para finalizar o Campeonato Brasileiro com toda a estrutura, com todo o conhecimento, com todo o conhecimento sobre o elenco e tudo mais, o teste de jogadores para começar a temporada ano que vem e tentar buscar mais alguns títulos, beleza? Então esse é o plano de São Paulo. Então, baseado em necessidade, que é o must win, cara, o Grêmio tá para vencer. Entendeu? O Grêmio tá aqui em quarto colocado, não vem de uma fase legal, perdeu em casa de virada para o Atlético Paranaense, não jogou mal contra o Atlético Paranaense, para quem viu o jogo, mas ficou um jogo muito aberto, entendeu? Acho que foi erro ali de escalação, faltava um volante ali no Grêmio para segurar, porque o jogo ficou muito bom de se ver, porque era ataque do Grêmio, ataque do Atlético Paranaense, chance de gol do Grêmio, chance de gol do Atlético Paranaense. E venceu a partida quem aproveitou as melhores chances, cara. Foi um jogo extremamente aberto. E ficou de 2-1, mas poderia muito bem ter ficado de 4-4, 5-5, porque teve várias chances claras de gols para os dois times. Então, e acabou vencendo quem aproveitou melhores oportunidades, que foi o Atlético Paranaense. Mas ficou um jogo muito assim. E, cara, defensivamente as duas equipes foram ruins. Tanto o Atlético Paranaense quanto o Grêmio cedendo muitas vezes, cara, o 1 contra 1. Então era 4 contra 4, ou às vezes 4 contra 3. Entendeu? No ataque, no contra-ataque, ficou um jogo muito aberto. Bonito de se ver, mas ruim, cara, pro Grêmio. Se o Grêmio for jogar assim contra o São Paulo vai ganhar com tranquilidade. Beleza? Porque ele tá leve. Entendeu? Tá leve. Então, cara, muito cuidado com esse jogo aqui. O que eu trabalharia? Live, cara. Eu levaria esse jogo pro live. Talvez trabalhar um lei pior equipe em campo, cara. Se o Grêmio começar mal, essa odd de 4.5 ela vai subir. Quiçá pegar o gol de São Paulo e fechar com um lucro legal de 30, 40%. Beleza? 30% mais ou menos, um lei 4.50. E mesma coisa do São Paulo, que o lucro vai ser muito maior, cara. A gente consegue pegar uma correção com maior facilidade se o São Paulo não estiver jogando futebol de odd 1.85. E se pegar o gol, cara, essa odd sobe pra caramba, te dá um lucro aí quase 50%. Beleza? Seguimos, nós temos o Bahia contra o Fortaleza. Cara, Fortaleza, não sei se dizer se ele tá com a cabeça 100% na Sul-Americana, mas pode estar. Já perdeu contra o Vasco fora de casa e agora é mais um jogo fora de casa. Eu acredito que por mais que o Fortaleza esteja empatando o jogo, ele não, vamos supor que tá de 1-1. Eu não acredito que o Fortaleza vai forçar para ganhar o jogo. Entendeu? Não acredito, porque corre risco de lesão, por mais que às vezes mescle o time, é lesão de um jogador, entendeu? Corre risco de desgaste e tudo mais. Então eu não acredito naquela forçada. Então qualquer coisa a favor do Bahia, eu acho que tem valor sim. Fator necessidade está a favor do Bahia, tá? Porque o Bahia tem necessidade de sair aqui da zona da degola, beleza? Vamos pôr aqui nada definido do Goiás até o Corinthians. Tá? Até o Internacional, que está com a mesma quantidade de pontos. Então, nada definido do Goiás até o Internacional. Para você ter uma ideia, se der um conglomerado de jogos, corre o risco do Corinthians cair na zona de rebaixamento, entendeu? Claro que é difícil nessa rodada, mas 2 derrotas do Corinthians, 2 vitórias desses times aqui de baixo, o Corinthians está na zona de rebaixamento. Então não tem nada definido aqui, o Bahia está no meio desse bolo, tá? Então a vitória pro Bahia aqui vai para 34 pontos, já dá aquela subida, quiçá pega uma vaguinha ali na Sul-Americana e tudo mais, beleza? Então a necessidade de vitória está totalmente voltada pro Bahia, que o Fortaleza está aqui no meio de tabela, tá para ganhar o título da Sul-Americana e se classificar para Libertadores, então tá tranquilo, tá? Fortaleza não vai ceder essa vitória facilmente, tá bom? Então a gente pode sim trabalhar um over, talvez. Não esticar muito, trabalhar um over 1,5 pode ser interessante nessa partida aqui. Seguimos, nós temos Sevilha contra Acabou Brasil? Acabou Brasil ou eu pulei alguém aqui? Não sei. Depois eu vou dar uma conferida aqui no final aqui se eu pulei alguém, tá?
Sevilha contra o Real Madrid, cara. Real Madrid líder do campeonato, tá bom? Sevilha é o 14º, mas joga fora de casa, beleza? 9 jogos, 8 vitórias. O campeonato La Liga, cara, é definido por detalhes. Então, cara, esses jogos, por mais que seja fora de casa, é provável a vitória do Real Madrid. Porque um tropeço do Real Madrid, igual o Barcelona tropeçou 3 vezes, cara, que deu 3 empates, já colocou ele em terceiro colocado, entendeu? Então, qualquer tropeço do Real Madrid custa muito título lá no final da temporada. Então, todos os jogos do Barcelona e do Real Madrid, eles vêm com sangue nos olhos, por mais que possa esteja poupando um ou outro jogador para a Champions League, que é no meio de semana, se eu não me engano, tá? Depois eu tenho que conferir isso aí que eu não conferi antes de gravar esse vídeo. É... Então, por mais que venha com um time misto, pode ser que venha com vontade de vencer a partida. Eu não acredito que venha com time misto por conta de ter já tido a data FIFA, então já é um tempo de só treinamento, beleza? Então acredito que venha com força máxima para enfrentar o Sevilha e com força máxima o Real Madrid é muito mais time que o Sevilha. Dependendo da odd, 1,80 dá pra gente trabalhar um empate anula aí no live ou um empate anula no bilhete, beleza? Não viria com essa vitória tão seca assim, tá bom? Começar a trabalhar gols na Liga pode ser interessante, porque o critério de desempate no final da temporada também tem base com confronto direto, mas também tem base com gols agora na La Liga, beleza? Então pode ser interessante, por isso você está vendo que os confrontos da La Liga, olha só, estão sendo confrontos com muitos gols, coisa que não acontecia na última temporada, beleza? Olha só, 2-2, 2-2, 5-1, 4-0, 3-2, 3-0, 2-0, 3-1, beleza? Nas últimas temporadas não acontecia com tanta frequência, tá bom? Celta de Vigo e Atlético de Madrid. Atlético de Madrid que deu uns lucros pra gente aí, a gente entrou na vitória seca do Atlético de Madrid recentemente e tá dando uns lucros legais, cara. Aqui dá pra trabalhar um empate anula. Cara, fora de casa não confiaria tanto no Atlético de Madrid, tá bom? Tá fazendo uma boa temporada, iniciou muito bem, com apenas um empate e uma derrota nesses últimos 8 jogos. Tem um jogo a menos, que se vencer esse jogo a menos, ele praticamente vira vice-líder, tá? Empata com o Girona. Pode ser interessante sim trabalhar a vitória do Atlético Madrid nesse jogo, no Celta de Vigo que 9 jogos tem apenas uma vitória. Será que essa segunda vitória vai ser contra o Atlético de Madrid? Cara, probabilidades, estatísticas, elenco, tudo está contra o Celta de Vigo. Se acontecer nesse jogo aqui, vai ser uma variância de mercado, tá bom? Tudo pode acontecer no futebol, mas está a favor do Atlético de Madrid que pode ter o seu valor, fechou? PSG contra o Strasbourg, cara, eu vou passar batido nesse jogo. 1,22 PSG. PSG, cara, porra, manda no campeonato da francês, mas essa temporada não iniciou tão 100% não, cara. Tem 3 empates, 4 vitórias, uma derrota apenas. E 1,22 eu não trabalho, cara. A favor do PSG. Bayern de Munique, Manchester City eu trabalho. Agora Bayern de Munique, passo batido. Liverpool contra o Everton, cara. Liverpool também que iniciou a temporada muito bem, diferente da temporada passada. 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e uma derrota. Cara, tá disputando a parte de cima da tabela. É favorito pro título? Não, cara. O título vai ficar entre City e Arsenal. De novo, acredito eu, tá? Mas está disputando a parte de cima da tabela, quer disputar a Champions novamente, ficou fora da Champions essa temporada, fez 18 gols, ou seja, uma média de 2 gols por jogo, e tomou 9, uma média de tomar um gol por jogo, então uma média de 3 gols por jogo, cara. Eu acho interessante sim trabalhar um over 1,5 aqui, principalmente jogando em casa, um jogo aberto, e o fator necessidade do Everton, cara, que sempre tá brigando para não cair as últimas temporadas, tá? Então, cara, o Everton aqui arrancar a ponta do Liverpool pode ser interessante demais. Muita gente acha que o 0-1 Everton vai ficar fechadinho lá atrás, cara, mas acredito que o 0-1 Everton pode abrir o jogo porque o fator necessidade do Liverpool vai ser muito grande. Então o Liverpool vai ter um bombardeio de ataque, fazendo isso pode ser que a sua linha defensiva fique aberta e o Everton pode explorar o contra-ataque. Então acredito sim que possa ser um jogo aberto, por mais que o Everton abra o placar primeiro, beleza? Um jogo interessante para a gente trabalhar gols, um jogo interessante para a gente trabalhar a vitória do Liverpool ao vivo, tá bom? Manchester City e Brighton. Cara, provável vitória do City, apesar do Brighton ser um time bastante enjoado. Mas o City, jogando em casa contra o Brighton, desde 2018, na verdade, todos os jogos que teve entre City e Brighton, o City ganhou. Ganhou de 3-1, ganhou de 3-0, ganhou de 1-0, ganhou de 4-0, ganhou de 1-0, ganhou de 2-0, ganhou de 3-1. Cara, desses 7 jogos aqui, praticamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, só tomou gol em 1, 2 desses 7 jogos, beleza? Então,
o City tem uma soberania sobre o Brighton, cara. E a odd do City tá interessante para buscar o back City, beleza? No live. Geralmente a odd tá 1,20, 1,18. Mas por que essa odd tá assim? Porque o Brighton tá vindo de uma temporada passada muito boa e iniciou essa temporada bem também, tá na parte de cima da tabela. E é um time que vem dando trabalho, como o próprio Pep Guardiola, que é o treinador do Manchester City, disse que o Brighton tem uma das melhores saídas de bola do campeonato inglês, entendeu? Então é um time enjoado de se jogar contra e o City vem de 2 derrotas seguidas. Perdeu para o Wolverhampton e perdeu para o Arsenal, beleza? Então, cara, se o City quer disputar o título, tem que ganhar esse jogo. Fechou? Então acredito sim na vitória do City dentro de casa. Nós temos aqui o Chelsea e Arsenal, cara. Aqui eu não vou ficar em cima do muro, não. Provável vitória do Arsenal, mas eu iria com empate anula. Cara, por mais que o Chelsea jogue em casa e por mais que seja um clássico inglês, o Arsenal tá no sangue nos olhos, já ganhou do City, não perdeu nenhum jogo, fez 16 gols, uma média de fazer 2 gols por jogo, de tomar menos gol do que jogo. Então o Arsenal, cara, formou um elenco legal, tá compacto, tá jogando muito bem. E o Chelsea não vive uma fase boa desde a temporada passada, e a temporada passada foi a temporada que o Chelsea foi o time que mais investiu dinheiro em jogadores na Premier League, cara. E mesmo assim, segunda temporada que tá muito mal, beleza? Apesar de vir de 2 vitórias, ganhou do Fulham e ganhou do Burnley. São 2 times que, cara, é obrigação do Chelsea ganhar pelo valor investido, com total respeito às outras 2 equipes, beleza? Trabalharia algo a favor do Arsenal nesse jogo aqui, provavelmente vou trabalhar. Sheffield United contra Manchester United, odd 1,40 para o Manchester United. Por mais que seja mais time, por mais que a vitória esteja a favor, eu ainda não confio no Manchester United, beleza? 8 jogos, 4 vitórias, 4 derrotas, tá? Enfrenta o Sheffield que não ganhou nenhum jogo, tá bom? Tomou 22 gols nesses 8 jogos, a média de tomar quase 3 gols por jogo, mas mesmo assim, cara, Sheffield pode achar um gol no final do jogo e empatar a partida, cara. E eu acho que é muito difícil confiar no Manchester United numa odd 1,40, beleza? Pagando apenas 40%. Valor versus risco, acho arriscado, tá bom? Principalmente porque joga fora de casa, tá bom? Então não confiaria na vitória seca do Manchester United, mas ficaria de olho no live, porque é muito mais time e tem obrigação de ganhar de um time que ainda não ganhou nenhum jogo no campeonato, tá bom? Finalizamos Premier? Finalizamos Premier League, fomos para a Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra. Aqui, cara, sem tomar muito seu tempo, vitória do Leicester, beleza? Venha trabalhado, vitória do Leicester, cara, nas últimas rodadas. Aqui é qual? A rodada 12, cara. No mínimo 6 rodadas nós colocamos vitória do Leicester e bateu. No mínimo, tá bom? Você pode ver aqui que o Leicester ganhou mais que 6 jogos. Vamos ver aqui, vamos comparar. De 11 jogos ganhou 10. Provavelmente campeão e subirá para a primeira divisão com tranquilidade. Beleza? Os jogos que eu não trabalhei a favor do Leicester eram jogos que a odd ficou muito abaçada e a única derrota que o Leicester teve, que foi contra o Hull City, que é um time enjoado de se jogar contra. Beleza? Então o Leicester teve essa derrota e eu não estive a favor. A odd estava acima de 1,50, que eu gosto de trabalhar em 1,60, 1,70 na vitória. E só que eu não via valor, cara, jogando fora de casa ou em casa, eu não lembro se foi fora ou em casa contra o Hull City. E o Hull City é um time enjoado de se jogar contra, é um time que vira e mexe está na Premier League, vira e mexe está na Championship, vira e mexe está na Premier League. Então é um time que tem o costume de jogar contra um elenco forte do Leicester e acabou vencendo, tá bom? Então, vitória do Leicester, basicamente isso. Napoli e Verona, vamos da Inglaterra para a Itália, cara. Napoli que é atual campeão da Série A da Itália, beleza? Iniciou a temporada aqui com alguns tropeços, perdendo para Fiorentina, perdeu para Lazio também, essa outra derrota aqui foi para Lazio. Cara, que jogo horroroso da Napoli, horroroso. A Lazio, cara, tem 13º colocado, fazendo uma campanha horrorosa também e conseguiu ganhar da Napoli, que é atual campeão. Tá, o título desse ano, cara, aqui, ó, esses 3 colocados aqui, vai voltar essa soberania Milan, Inter e Juventus na disputa, tá bom? Se a Napoli continuar com esse futebolzinho aí, cara, nem entre os 4 primeiros fica, fechou? Mas enfrenta um adversário que tá lá na parte de baixo da tabela, se essa odd estiver acima de 2, pode ser interessante trabalhar. 1,70, back seco, não. Levaria pro live, lei pior equipe em campo ou back favorito Napoli, beleza? Gols, talvez. Vamos dar uma olhada aqui no retrospecto. Saiu 3 gols, nenhum gol. Um gol. Cara, under totalmente o Verona. E a Napoli?
Over, um under. Joga entre as duas equipes. Cara, 0x0, 5x2, 2x1, difícil. Talvez trabalhar numa linha no máximo de 2 gols aqui no jogo, beleza? No máximo, não estica muito. Pré-live. No live você vê o jogo tá aberto, cara, vai dentro. Fechou? Inter e Torino, provável vitória da Inter. Vamos ver se tem odd. 1,70, mesma odd da Inter de Milão, que tá voando no campeonato, cara. Voando. Perdeu apenas para o Sassuolo num jogo que eu não entendi. É aquela famosa variância do mercado. É o elenco aqui de baixo, Inter. Tá? 8 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota, que foi para o Sassuolo de 2x1. Jogando em casa. Beleza? Empatou o último de 2x2 contra o Bolonha. Cara, provável vitória da Inter. A Inter tá com um elenco melhor, um elenco muito forte, atual vice-campeão da Champions League, beleza? Enfrenta um time que é lá debaixo da tabela. Então aqui eu tô fechado com a vitória da Inter. Se você for mais safe, com empate anula. Fechou? Wolfsburg e Leverkusen, cara, jogo interessante. Vamos lá, o Leverkusen está fazendo uma excelente campanha, o odd tá ok, tá para trabalhar a favor, só que vamos a alguns poréns, tá? O Leverkusen é o segundo colocado, tá? O Dortmund já jogou hoje, ganhou de 1x0, beleza? Então tem um jogo a mais. Se o Leverkusen ganhar, ele retoma a liderança aqui do Dortmund, tá? Não perdeu nenhum jogo no campeonato, fez 23 gols, uma média de quase 3 gols por jogo e tomou menos gols do que jogos também na Bundes 1, tá? Só que enfrenta o Wolfsburg dentro da casa do Wolfsburg, e o Wolfsburg também é um time enjoado. Em casa, o Wolfsburg também tem 3 jogos e 3 vitórias, beleza? Tudo bem. Gol do Frankfurt, do Union Berlin e do Heidenheim. Cara, são jogos difíceis contra o Frankfurt e o Union Berlin, são times que disputam ali na parte de cima da tabela, tá bom? O Heidenheim mais embaixo, e é um time que veio da Bundes 2, tá? Fora de casa, o Leverkusen tem 3 jogos, 2 vitórias e um empate. O empate foi Leipzig. O empate foi contra o Bayern de Munique, tá? Então, eu acredito em um confronto parelho sem viés, tá? Sem viés. Não me assustaria o Wolfsburg ter a primeira vitória e a primeira derrota do Leverkusen na temporada ser contra o Wolfsburg jogando em casa, que é um time que vem de 3 jogos, 3 vitórias dentro de casa, tá bom? Só que o favoritismo está pro Leverkusen. No live você vê que o favoritismo continua sendo do Leverkusen, cara, dá para trabalhar uma vitória do Leverkusen, sim. Trabalharia gols, tá? São dois times que jogam aberto, só os confrontos aqui das equipes, olha só, 3x1, 2x0, 2x1, 3x1, ó o do Leverkusen, 3x0, 1x2, 3x0, 4x1, 4x0, então são jogos abertos, olha só, no confronto entre as duas equipes também, ó, 2x2, 2x0, 2x0, 1x0, dois jogos aqui que foram under apenas, tá bom? Então seguimos trabalhar a over ou algo a favor da Leverkusen. Darmstadt contra o Leipzig. A odd do Leipzig tá a mesma. Ah, não, tá um pouco mais baixa. Tá um pouco mais baixa. Mas mesmo essa odd um pouco mais baixa, cara, eu trabalharia a vitória do Leipzig com uma confiança grande, tá? 1,55 ali, confiaria na vitória do Leipzig que enfrenta o Darmstadt, que é o time que subiu da segunda divisão, tá? O Darmstadt vem de 2 vitórias seguidas, né? Aqui é amistoso, vem de 2 vitórias seguidas, ganhou do Augsburg e do Bremen. São dois times fracos, tá? Comparados aí a Bayern de Munique, Leverkusen, Borussia Dortmund, Leipzig, então são times mais fracos, tá? E perdeu para o Stuttgart e empatou com o Mönchengladbach, tá? Isso aí. O Leipzig teve um amistoso aqui, perdeu. A race ficou feia aqui, né, cara? Empatou com o Bochum, perdeu pro City, mas foi Champions League e empatou pro Leipzig. Vamos dar uma olhada aqui na classificação que a gente consegue ver a race mais por completo. É isso aí, ó. Os últimos 5 jogos do Leipzig ele não perdeu, beleza? Fez 16 gols, uma média de fazer 2 gols ou mais por jogo e tomou menos gol que jogo, tá? E o Darmstadt, apesar de ter vencido os últimos 2 jogos, cara, ele só venceu esses 2 jogos. Vinha de um empate e 4 derrotas, tá bom? Então vinha numa fase bem ruim, tá? Eu confiaria sim na vitória do Leipzig aqui, tá? E trabalhar gols. Bundes sempre é bom trabalhar gols, beleza? Sábado longo, hein? Sábado longo. Mas contra o Bayern de Munique também, cara. Trabalharia a vitória do Bayern de Munique. A Bundes é bem parecido com a Premier League, com a Série A Team, que é disputado em detalhes, cara. Por exemplo, aqui o Dortmund já venceu e chegou a 20 pontos, cara. Um tropeço do Bayern vai custar muito caro naquela somatória de pontos no final da temporada. Então, cara, o Bayern de Munique, por mais que jogue em casa, fora de casa, jogue em qualquer lugar, sempre vai buscar a vitória para conseguir pontuar, porque a disputa é nos detalhes, cara. Do nada, o Leipzig, o Bayern de Munique tropeça contra o Dortmund, o Leverkusen fica líder, o Leverkusen
tropeça contra o Bayern de Munique e vai assim essa emboleira até o final do campeonato, beleza? Então o campeonato é decidido em detalhes, por exemplo, na última rodada da temporada passada, que foi definido o campeão Bayern de Munique por um tropeço do Borussia Dortmund. Então é um jogo importante para o Bayern de Munique. Todos os jogos da temporada são importantes por causa desses detalhes, 3 pontos, 1 ponto, 0 pontos, beleza? Então, por mais que jogue fora de casa, por mais que talvez tenha a Champions League no meio da semana, acredito na vitória do Bayern de Munique. Beleza? Enfrenta um time que ainda não venceu no campeonato. Será que vai ser esse jogo que vai vencer no campeonato? Contra um dos melhores times do campeonato? Cara, a probabilidade é muito pequena disso acontecer. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas a gente chama de variância do mercado. Tá bom? Porque a probabilidade está contra o time que tomou 19 gols. E enfrenta um time que fez 23 gols. Entendeu? O time só fez 6 gols, enfrenta um time que só tomou 6 gols. Entendeu? Então é uma discrepância de elenco muito grande. Então, provável vitória do Bayern de Munique, sim. Tá? Cara, da Alemanha nós vamos para Áustria. Para quem não é familiarizado ao campeonato austríaco, seguidor nosso aqui, seguidor nosso, campeonato austríaco. Cara, Salzburg é o time mais coloca dinheiro no meu bolso. Fechou? No ano. Já mostrei isso no meu fechamento. Tá? Gosto muito de trabalhar Salzburg, gosto muito de trabalhar a vitória do Salzburg, gosto muito de trabalhar o handicap -1 Salzburg e até aí tá show. Fechou? Enfrenta um adversário muito difícil, tá? É o terceiro colocado, mas mesmo assim a discrepância de elenco é grande. O Salzburg talvez esteja uma prateleira acima do Lask, tá ok? Jogo difícil, jogo parelho, só que o Salzburg é muito mais time, é o Salzburg que sempre está disputando título, tá? E a odd tá 1,55, eu tenho a mesma confiança, assim como eu tenho no Red Bull Salzburg, eu tenho no Red Bull Leipzig, eu tenho confiança no Red Bull Salzburg, tá? Talvez eu tenha que comprar uma camisa do Red Bull pra mim, cara. Red Bull Bragantino, Salzburg, Leipzig, vamos nessa. Cara, provável vitória do Salzburg, provavelmente eu vou mandar essa entrada lá no grupo Telegram. Antwerp e Charleroi. Cara, Antwerp é um time que eu gosto muito de trabalhar também. Essa odd está interessante demais de trabalhar a vitória. É muito mais time que o Charleroi. Só que, vamos atentar ao seguinte, cara. São os times que disputam a titularidade, disputam o título, beleza? Para quem não conhece o campeonato belga também, vamos lá. Royal Union Sagliose, Anderlecht, Antwerp, Clube Bruges, são os times que brigam na parte de cima da tabela, são os melhores times do campeonato, beleza? São os times que eu gosto de trabalhar a favor. Por que essa odd está acima de 2 do Antwerp, sendo que enfrenta o Charleroi, cara, que dos últimos 10 jogos ganhou apenas 2? É um time muito fraco e está aqui na liga, no grupo de rebaixamento, tá? Para quem não conhece também o campeonato belga, existe 3 grupos, tá? Esse primeiro grupo aqui é o grupo que disputa o título, tá bom? Esse segundo grupo aqui é o grupo que disputa a liga da Conference League, tá bom? E esse terceiro grupo aqui é o grupo que disputa o rebaixamento. Fechou? Então nós temos 3 grupos aqui. O Antwerp geralmente sempre está nessa parte de cima da tabela. Enfrenta o Charleroi fora de casa. A odd já sobe um pouquinho. Só que o Antwerp essa temporada é o rei do empate. Apesar de não perder, cara, é um time muito forte e tem uma defesa muito sólida desde a temporada passada. Foi uma das defesas mais vazadas, quiçá a menos vazada, tá, da temporada passada. Essa temporada continua a mesma coisa. Então é um time muito forte defensivamente. Só que tá fraco ofensivamente, tá uma média 1.7 gol por jogo, beleza? Desses 10 jogos, ganhou 4, empatou 5. Não perde, mas também não ganha. Então, eu iria protegido com um empate anulo aqui em Antwerp, tá bom? Essa odd acima de 2, o empate anulo vai estar 1,60, 1,55, já fica entrada de valor, fechou? Finalizamos aqui os jogos de sábado, jogo pra caramba, tá? Vamos anotar aqui 28 minutos de jogos de sábado, cara. Vamos para as análises dos jogos de domingo, beleza? Vamos abrir aqui. Domingo, cara. Aqui é segunda-feira. Deixa eu abrir aqui o outro. Domingo. Aí, domingo. Domingo, cara, nós temos Barcelona contra Atlético Bilbao. O jogo vai ser disputado em estádio diferente, vai ser no estádio Olímpico. Se eu não me engano, o Camp Nou está em reforma, tá? Odd 1,65 para o Barcelona. Interessante é o Barcelona, tá? Bom demais, trabalhar seco. Talvez, porque o Atlético Bilbao é um time enjoado. Vamos dar uma olhada aqui nos confrontos. Olha só, o Atlético Bilbao dos últimos 5 jogos perdeu apenas um para o Real Sociedade, que também é um time enjoado. Fechou? No confronto direto entre as duas equipes, o Barcelona dos últimos 3 ganhou e empatou 2 dos últimos 5. Então não perde a 5 jogos para o Atlético Bilbao. Dos últimos 10 jogos, soberania do Barcelona. Ganhou 3, 5, 7 e empatou 3. Tá?
Soberania do Barcelona, mas de vez em quando acontecem os empates. Aqui o jogo não é no Camp Nou, tá? Apesar de ser mandante. Barcelona em 9 jogos tem 6 vitórias, 3 empates. Então muito cuidado com esses empates aqui, ó. Empatou contra o Granada, empatou contra o Mallorca, mas geralmente vem fora de casa. Jogando em casa, o Barcelona tem 4 jogos, 4 vitórias. Então dá sim para trabalhar a vitória do Barcelona. A odd, cara, eu esperaria ela valorizar mais um pouquinho, tá bom? Vamos ver se até domingo valoriza mais um pouquinho. Fora de casa, o Atlético Bilbao tem apenas uma derrota, beleza? Ganhou do Osasuna, empatou com o Mallorca, ganhou do Alavés e perdeu para o Real Sociedade. Muito cuidado, tá? Muito cuidado. Provável vitória do Barcelona, mas, cara, não me assustaria esse jogo terminar empatado. Fechou? Premier League da Espanha para a Inglaterra, nós temos Aston Villa contra o West Ham. Ô, jogo difícil, hein? Mas um jogo com cara de gols. Vamos dar uma olhada aqui? 8 jogos, 19 gols feitos, Aston Villa. 8 jogos, 15 gols feitos. Os dois times têm uma média de quase 2 gols por jogo para o West Ham e 2 gols ou mais por jogo para o Aston. E os dois times tomaram 12 gols, então a média de quase tomar 2 gols por jogo. Então tem a tendência de ser um jogo aberto. São dois times que brigam sempre ali no meio da tabela, tá? Disputando uma vaga aqui para a Liga Europa. Fechou? Cara, no mais é isso. Dá um favoritismo pro Aston Villa? Não acredito, a campanha tá bem parecida, tá? São dois times enjoados, dois times que jogam muito bem. Então eu trabalharia gols, fugiria um pouco do mercado de resultado. Fechou? Roma e Monza, cara. 1,70 para Roma jogando em casa. A Roma que vem de 3 vitórias seguidas, tá? Uma na Liga Europa e 2 no Campeonato Italiano. Não começou o Campeonato Italiano tão bem, né, cara? Algumas derrotas, empate, derrota, derrota, empate, tá? E o Monza que vem de 5 jogos sem perder. É isso mesmo, cara. 5 jogos sem perder, um time bem enjoadinho, tá? Vamos ver a campanha aqui da Roma em casa. Roma tem a 9ª melhor campanha em casa, tem 2 vitórias, um empate e uma derrota. Não é uma campanha top, mas é uma campanha ok. Fora de casa, o Monza, cara, também tem uma vitória, um empate e 2 derrotas. Um jogo um pouco parelho, tá? Eu não confiaria 100% na vitória da Roma. E o Monza está até na frente da Roma na tabela do campeonato. Com uma campanha bem parecida. O Monza só tem um empate a mais e a Roma tem uma derrota a mais. Fechou? Jogo parelho, jogo difícil, tá? Mas dá sim para trabalhar algo a favor da Roma. Milan contra Juventus, clássico, cara, mas acho que o momento Milan esteja melhor que o momento Juventus. Dá sim para buscar um empate anula a favor do Milan para os mais ousados, beleza? Não sei se farei essa operação. Milan, 8 jogos, 7 vitórias, uma derrota, perdeu apenas um jogo para a Inter de Milão de 5-1, por isso que o saldo de gols aqui do Milan tá 8 gols tomados, tá ok? Mas tinha uma das melhores defesas do campeonato até esse jogo. Tomou 5, beleza? De uma vez só. Então, é um pouco mentiroso esse saldo de gols aqui. Tem uma defesa bastante sólida. Enfrenta a Juventus, que também tem uma defesa sólida, tomou apenas 6 gols nesses 8 jogos, tá? Fez 14, então um jogo bem parelho. Em casa, o Milan tem 3 jogos, 3 vitórias. Fora de casa, a Juventus tem 4 jogos, 2 vitórias, um empate, uma derrota. Então, o Milan tem uma campanha em casa melhor do que a Juventus fora de casa. Mas não deixa de ser um clássico onde tudo possa acontecer. Fechou? Temos aqui Santander Liège contra o Anderlecht, talvez algo a favor do Anderlecht, o empate anula. Vamos dar uma olhada aqui, campanha fora de casa do Anderlecht. 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates. Então, de 5 jogos, ele não perde em 4. Então, o empate anula pode ter o seu valor. O Santander Liège, cara, em casa, 5 jogos, ele não ganhou em 4. Então, o Anderlecht não perdeu em 4 e o Santander Liège não ganhou em 4. Então, a gente pode ter um match. Tá? Um empate anula a favor do Anderlecht pode ter o seu valor. Fechou? Seguimos, nós temos Campeonato Brasileiro, top de linha, Clássico Mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Odd 1,70 para Atlético Mineiro, veja o valor. Atlético Mineiro que foi lá no Allianz Parque buscar a vitória contra o Palmeiras, jogo difícil. O Palmeiras é forte em casa, não está vivendo um momento bom. E o Atlético Mineiro venceu. Eu fui no jogo de ida, né, no primeiro turno entre Atlético Mineiro e Palmeiras, 1-1 ficou. Fiz uma operação lá, mandei lá no Instagram, bateu, top de linha. Gosto muito do Atlético Mineiro, é um clube que tá aí no meu coração. E enfrenta o Cruzeiro no clássico. Cara, o Cruzeiro tá na fase horrorosa? Tá na fase horrorosa, cara. Perdeu em casa pro Flamengo, mas o Flamengo é a estreia do Tite, o brabo. Vem criticar o Tite aqui não.
Vem não. Cara, mas mesmo assim é clássico, tá? Estatísticas, probabilidades, todas a favor do Atlético Mineiro. Mas é clássico, beleza? Muito cuidado. Nesse jogo aqui, eu preferi ficar até de fora ou trabalhar um over 1,5. Não esticaria mais que isso também, tá bom? Porque os dois times necessitam da vitória aqui, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui na tabela de classificação. O Atlético Mineiro, cara, olha, tá em sétimo colocado, na bica para entrar na Libertadores, tá aqui entre o grupo que eu falei que vai disputar a vaga pela Libertadores e pré-Libertadores, tá? Então aqui, qualquer tropeço, cara, pode custar muito caro. Então, se ganhar, vai a 46, cara, pode chegar até quarto colocado, caso o Grêmio tropece de novo, Palmeiras tropece de novo, Atlético Paranaense tropece, não, o Atlético Paranaense ganhou o jogo, e o Atlético Paranaense tropece, fechou? Então, consegue chegar até em quarto colocado, então é importante demais essa vitória, e ao mesmo tempo tem a necessidade de vitória do Cruzeiro, porque tá aqui na beira da zona do rebaixamento, beleza? Cara, um tropeço mesmo e tá dentro da zona de rebaixamento, beleza? Então, muito cuidado. Muito cuidado nesse jogo aqui, então dá pra gente trabalhar gols, fechou? Flamengo e Vasco a mesma coisa, é clássico, cara. Tite chegou, deu uma consertada no Flamengo, trabalharia talvez uma provável vitória do Flamengo, mas lembrar que é clássico, cara. Pra você ter uma ideia, vamos dar uma olhada aqui nos últimos clássicos, olha só. Deu Flamengo em 4, Vasco ganhou 1. Dos últimos 10, cara, o Vasco ganhou 2 apenas. Tem uma grande soberania do Flamengo sobre o Vasco. Flamengo em casa vinha de uma campanha ruim, mas depois se encontrou seu caminho. O Vasco fora tem uma campanha ruim, apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Classificação, Flamengo na disputa aqui ainda pelo título, matematicamente difícil, mas tem que acreditar. E o Vasco correndo contra a zona de rebaixamento. Também trabalharia talvez um over 1,5 aqui, tá? Entre o Vasco e o Flamengo. Fechou? Internacional e Santos, cara. Santos que perdeu em casa pro Bragantino, o Internacional que perdeu fora pro Bahia, cara. São dois times aqui que estão na disputa também para se distanciar da zona do rebaixamento, tá bom? Acredito que o time que bater 40 pontos, cara, daqui para cima, assim, fica mais tranquilo. Bem provável que o Internacional, São Paulo e Cuiabá bata. Beleza, bem provável. Daqui para baixo eu já tenho minhas dúvidas, beleza? O Santos tem total necessidade de vitória e o Internacional também. O Internacional joga em casa. Qual que é a odd do Internacional? Pra gente trabalhar um empate anula, cara. 1,71 fica difícil. Difícil, são duas equipes que não vêm jogando bem se enfrentando, cara. Se enfrentando. Corinthians e América, over 1,5, tá? Porque a América, todo jogo do Campeonato Brasileiro, cumpriu essa linha. Busca essa estatística aí, tenho quase certeza, cara. A América tem a pior campanha fora de casa do Campeonato Brasileiro, tá? Não venceu nenhuma ao lado de São Paulo, olha que coisa feia. Tomou 31 gols, a média de quase tomar 3 gols por jogo, tá? Mas o Corinthians tem uma campanha boa em casa? Não tem também, a metade da tabela em casa. É um jogo difícil. Cara, a necessidade de vitória da América mas, cara, desacreditado, 18 pontos vai ser muito difícil, vai depender de resultado para conseguir se salvar. Falta aí 11 jogos para acabar o campeonato, cara, 33 pontos. A América teria que ganhar, cara. Olha só, no campeonato inteiro a América ganhou 4 jogos. Falta 11. No mínimo desses 11, a América tem que ganhar 8, cara. É mais jogo do que o América ganhou no campeonato inteiro. Impossível não é, mas é muito difícil. Então, cara, trabalhar algo a favor do Corinthians aqui pode ser interessante, beleza? 1,75 odd também. Coritiba e Palmeiras. Palmeiras fora de casa com uma odd abaixo de 2 com esse futebol que está sendo demonstrado. Cara, lei Palmeiras, o foda desse jogo é o Coritiba, que ele é muito ruim, né, cara? Muito ruim. 27 jogos, apenas 5 vitórias. Então você teria coragem de colocar seu dinheiro a favor do Coritiba? Eu não. Então eu prefiro ficar de fora do jogo. Bragantino e Fluminense para finalizar os jogos de domingo, cara. Vamos lá. Jogo interessante, jogo parelho, cara, parelho. Aqui nós temos o Fluminense, que é um time enjoado de se jogar contra, que o Diniz ele quer vencer todos os jogos, porém tá com um pezinho lá na Libertadores já. Então o Bragantino pode levar uma certa vantagem em questão disso. Então a gente pode trabalhar a favor do Bragantino, que tá fazendo uma temporada incrível, cara. É o único time aqui da parte de cima da tabela, quer dizer, tirando o Botafogo, é o time que tem mais vitórias, empatado com o Flamengo e com o Grêmio. Então, por isso que está aí na parte de cima da tabela. Fechou? Tem 39 gols, então tem um ataque bem eficiente e tomou 24 gols, então tomou menos gol do que jogo. Interessante estar a favor do Bragantino aqui, e Fluminense que pode estar focado na Libertadores. Finalizamos Domingueira, cara. Domingueira
39 minutos de vídeo, interessante demais, hein? Domingueira é mais rápido que sábado, sábado é jogo pra caramba no sábado, cara, menos jogo domingo. Segunda-feira pra gente finalizar, cara, vamos lá. Nós temos Tottenham e Fulham, provável vitória do Tottenham, provavelmente mandaria essa entrada aqui. São dois times que eu tô com um pezinho na confiança, que é o Tottenham e Liverpool essa temporada, beleza? Provavelmente farei essa operação aqui. Nós temos Fiorentina e Empoli, cara. Não tenho confiança para dar um back no mod 1,44 da Fiorentina pré-live. No live são outros 500 se estiver jogando mais. É mais time que o Empoli, então provavelmente sairá com a vitória. E nós temos o Elfsborg contra o AIK Stockholm, cara. Elfsborg que é o líder do campeonato. Para quem não conhece o campeonato sueco. Beleza? Prazer sueco, prazer seguidor sueco. Vamos lá. Tem 26 jogos, venceu 18, ganhou mais que a metade dos jogos. Fez 52 gols, é um time bastante over e tem a melhor defesa do campeonato, tomando apenas 22 gols, tá? Tá na disputa do título junto com o Malmo e Hacken, que o Hacken já foi líder por um certo tempo, perdeu a liderança, Elfsborg, o Malmo também já chegou. Então são times aí que vão disputar o título. Enfrenta o AIK Estocolmo, que já chegou a estar na zona do rebaixamento essa temporada. Muito mal a temporada do AIK, que é um time forte também, um time enjoado da Suécia. Cara, é provável a vitória do Elfsborg, beleza? É um jogo enjoado, um jogo parelho, mas é provável a vitória do Elfsborg, necessidade de vitória muito grande. O Elfsborg vem de 3 vitórias seguidas, tá? O AIK Estocolmo deu uma recuperada no campeonato desses últimos jogos aí, mas se for olhar, olha só, no confronto dos últimos 3 jogos, são 2 vitórias do Elfsborg e um empate. Trabalharei vitória do Elfsborg e é sempre bom trabalhar gols também no campeonato sueco. Para finalizar, nós temos Valência contra Cádiz, cara. E aí? Valência, 9 jogos, 3 vitórias. 1/3 dos jogos apenas ganhou, então mais empatou ou perdeu do que ganhou. Cádiz, 9 jogos, 2 vitórias. Time bem ruim também o Cádiz, né? Jogando em casa. O Cádiz tem uma campanha melhor que o Valência ainda. E o Valência que joga em casa, 2 vitórias e 2 derrotas. Fora de casa, o Cádiz tem uma das piores campanhas, não venceu nenhum jogo. Cara, é jogo pra se ficar de fora. Talvez trabalhar um over 1,5, cara, não sei. Difícil. Jogo pra se ficar de fora, cara. Cara, se trabalhar esse jogo aqui, ou você tá viciado, ou você tem um conhecimento muito grande na liga, porque eu fico de fora, tá bom? Pra finalizar esse vídeo, segunda-feira foi bem rápido, tá beleza? Para finalizar esse vídeo aqui, nós temos o bilhete pronto. Cara, bilhete pronto desse fim de semana são 2 vitórias. Não vou trabalhar gols nesse bilhete pronto, tá? Vitória do Manchester City sobre o Brighton, a entrada talvez mais arriscada, mas uma odd interessante que eu gostei de trabalhar a favor. E vitória do Bayern de Munique contra o Mainz, tá bom? Apesar de jogar fora de casa, acredito na vitória. Essa dupla deu um total de odd de 1.178, tá? 1.78, interessante demais, então vai ser o bilhete pronto, é esse aqui, tá bom? Se você ficou até aqui, cara, deixa o like e até a próxima. Tamo junto, valeu!